Muito bem, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui na Puglia, mais um vídeo em Bari, pessoal. Vocês viram o vídeo que nós lançamos aqui no começo do ano, em minha primeira visita aqui na cidade. Eu gostei muito, vocês gostaram mais ainda. A minha ideia era trazer aqui a Elisa, a minha mãe, para conhecer aqui esse local. Então, a minha mãe já chegou primeiro, está aqui enquanto a Elisa está no Brasil. Olha, Bari me marcou principalmente porque foi bom demais andar tanto por aqui. Porque nós andamos, hein? Andamos pra caramba. Um dia nós andamos 16 quilômetros, o dia que a gente andou pouco, andou 12. E a gente anda com muita tranquilidade porque é tudo muito plano. E não é só plano, né? Você olha para um lado, tem um edifício assim incrível, para outro tem outro edifício legal, as pessoas interagindo com a cidade. Mais uma vez eu utilizei a cidade de Bari como base para visitar outras localidades, principalmente da área metropolitana aqui da cidade. Vocês estão vendo as imagens aí? É a cidade viva aqui, né? Todo mundo passando para lá, para cá, aqui no Borgo Antigo. Olha, não parece com nada conhecido, mas é uma delícia. Lembra vagamente o churros, mas no meio ele é macio, por fora super crocante. Uma delícia. Degustação ao vivo. Quente. É? Super crocante, delicioso. Pessoal, essa aqui é uma das polentas mais famosas aqui do Borgo Antigo de Bari. Eles vão fazendo tudo na hora ali. Então é a avó que criou, a mãe continuou o negócio, a filha, e tô vendo as crianças já aí no futuro. Então, cada um. Melhor de todos. É polenta de verdade, pessoal. Durante a nossa visita, nós estivemos em algumas cidades que nem são tão turísticas. Uma delas, Bitonto, onde se produz muito azeite. Durante o nosso trajeto de Bari até Bitonto, nós podemos observar ali, das janelas do trem, tantas oliveiras, mas é uma coisa sem fim. Fizemos um pequeno passeio na cidade. A cidade já não está preparadíssima para o turismo, bastante acanhada, bastante tímida nessa relação turística. Mesmo assim, nós gostamos de visitar esses locais fora, né, desse meio mais midiático, e foi interessante para entender a composição da área metropolitana de Bari. Fomos também para Mola di Bari, que fica já na área aqui do litoral adriático, sempre aqui na área metropolitana da cidade. Local bastante interessante ali, seja para passar um tempo ali como turismo, mas eu penso as pessoas que vivem ali, uma qualidade de vida muito legal. Nós fomos numa peixaria dos próprios pescadores que estavam acabando de chegar do mar, com produtos absolutamente frescos. Um lugar simples, mas incrível, porque dá vontade de você comprar tudo pelo frescor dos produtos. E o preço? É uma cidade linda. E o preço, né? O preço incrível. E mais do que barato, você vê que são produtos muito bons, perfeitos, não tem cheiro nenhum ali. É uma coisa que você percebe que realmente é fresco. E o mar Adriático lindo na nossa frente, então foi um passeio magnífico. Uma cidade litorânea, agradável, organizada, com alguns magníficos monumentos como essa igreja. Mola di Bari é um comune independente, apesar de fazer parte da área metropolitana da cidade de Bari. Mas o fato é que ele é muito bem conectado com Bari, porque trens a todo momento, entre 17 e 22 minutos, você já alcança a cidade de Bari. Tem menos coisas do que uma cidade grande, logicamente, a cidade tem apenas cerca de 25 mil habitantes, mas ela está conectada com Bari. Além disso, ela é vizinha de Polignano a Mare, vizinha de Monopoli, e por aí vai. Então, tem coisa aí, né, pessoal? Cidade muito agradável.
Fomos também para Polignano a Mare, logicamente. E foi muito legal essa visita porque o tempo estava belíssimo, a cidade tranquila, fora da alta temporada. E foi uma experiência igualmente bela, igual eu tive aí no começo do ano. Então, Polignano a Mare é turística, mas vale a visita, vale como não. É um dos destinos que devem ser visitados aqui no sul italiano. Realmente não sei nem o que dizer, porque é um lugar extraordinário. O mar está num azul pleno, o céu está poderoso, a cidade é toda branquinha e ela é receptiva, as pessoas são receptivas, os lugares são receptivos, ela é toda florida, é uma graça de cidade. Aqui é um lugar que dá vontade de ficar muito tempo ouvindo esse barulho da água nos rochedos. Hoje está calma, né? Mas tá aquele som assim que leva a alma da gente lá para o céu. Maravilhoso, maravilhoso mesmo. Conheci esse nome já há alguns anos, né? Polignano a Mare, porque tem uma rua no Brás que tem esse nome. E lá é onde tem a festa de São Vito, tem uma igreja de São Vito. Então, há muitos anos eu conheci o nome, mas eu não tinha ideia da grandeza, da beleza desse lugar. Então, foi uma junção, né, de experiências. A festa de São Vito é muito gostosa, muito diferente também, mas aqui, estando no lugar original, né, é realmente inebriante, maravilhoso. Essa é a segunda vez que eu visito a cidade. Vocês têm à disposição material aqui também na playlist da Puglia. E as duas vezes que eu visitei foi fora da alta temporada. Então vocês estão vendo aqui poucas pessoas e tal. Faz com que nós aproveitemos melhor a cidade, penso eu. Porque aqui é um dos locais mais visitados da Puglia. Um local que muitos turistas do mundo inteiro vêm aqui para a Puglia somente para visitar Polignano a Mare. Lembrando que aqui ao lado tem a cidade de Monopoli, que também é uma pérola, né? Uma pequena joia aqui da região. Nas duas vezes que eu visitei, eu fiquei impressionado da mesma forma, porque é uma cidade que passa essa conjunção entre natureza, arquitetura e também os sabores. Enfim, é um local único aqui na Itália. Uma cidade interessante, pouco falada pelo turismo sul-americano, eu diria, é Monopoli. Uma cidade que fica a apenas 6 minutos de trem de Polignano a Mare e reserva um aspecto mais orgânico, eu diria, de cidade. Então é possível aproveitar uma excelente gastronomia. A cidade é belíssima, principalmente o seu centro medieval. E dali você também observa o mar no seu esplendor. É realmente um passeio incrível. Então quem se hospeda aqui em Monopoli ou em Polignano consegue aproveitar de tudo isso da maneira mais simples possível. E lembrando que Monopoli também está a apenas 43 quilômetros de Bari. Então essas duas cidades muito próximas, né, do Capoluogo, e aqui tem um monte de coisas para se admirar e fazer. Tem um vídeo bem completo aqui no canal falando só sobre Monopoli, um vídeo bem legal. O que eu diria é que em Monopoli você consegue ter também essa conjuntura com a natureza em um centro histórico belíssimo. São muitas ruas, vielas, igrejas assim de grande qualidade arquitetônica e histórica. Além da gastronomia, mais uma vez, com diversos restaurantes e bares. Então, local completo aqui. Dá para você ficar vários dias também. E, sem dúvida nenhuma, um dia todo aqui
para conhecer, né, para visitar aqui a cidade de Monópolis. Então eles até recomendam para fazer vários percursos de bicicleta. Assim você vai alcançando as diversas praias aqui e áreas como essa de rochedos. Para mim o diferencial são até mais, assim, não mais bonitas, mas mais interessantes até do que as praias, porque você tem um contato diferente aqui com o mar. Essas pedras brancas, antigas, maravilhosas, com luzes de LED ultramodernas que deixam a iluminação fantástica. E essa iluminação reflete no porto, reflete nas águas. Essas duas cidades, nós temos vídeos aqui no canal mais completos, vocês podem ver depois desse material. Nós saímos também da província de Bari e fomos até Taranto, que fica ali no Mar Iônio, do outro lado aqui da península, uma viagem de cerca de 1h20 de trem. E dali vimos uma cidade muito surpreendente, muito interessante. Vocês viram esse material de Taranto que nós lançamos na semana passada, então mais um vídeo para vocês colocarem na fila para assistirem esse final de semana ou durante a semana, ou seja lá onde for, até mesmo no seu trabalho. Liga lá. Você na primeira vez já conseguiu vir aqui. Eu fiquei uma semana e não consegui vir nenhum dia. Dei sorte. E o lugar é lindo, mágico. Itália pura. Então viemos aqui, acho que já são quase 11 horas da noite, na sexta-feira. Totalmente fora de temporada. E a gente conseguiu degustar aqui. É uma pizza bem fininha, bem crocante, com ótimos ingredientes. Então dá pra você comer tranquilamente. E eles fazem, além disso, o panzerotto. Esse local é muito interessante porque ele fica num borgo antigo. E as pessoas se reúnem aqui mesmo, é uma tradição. As pessoas comem a pizza da maneira mais trivial possível aqui, nas próprias caixas. É assim mesmo, come na mão. E quem não consegue lugar aqui na mesa vai sentar ali na praça. E eles vão mesmo. Bom, nessa segunda visita, mais uma vez, eu me encantei bastante aqui com esse local. O Borgo Antigo é a alma da cidade, você sente isso, você vive isso. Saímos também um pouco fora, né, dessa área mais turística, como eu gosto de fazer, minha mãe também gosta. A cidade é bem organizada, mas lógico que ela não tem o mesmo peso que ela tem aqui nesse centro histórico. Tem áreas que não são tão reluzentes como essa. O Baresi tem uma personalidade bem particular, mas ele está sempre pronto para te ajudar. Qualquer informação. Eu diria que eles são figuras únicas, mas sempre muito simpáticos aqui no nosso confronto. Ah, pessoal, muita gente, eu acho que viu o vídeo anterior e foi lá no Sr. Franco, que faz aquele sanduíche de polvo e tantas outras coisas mais. E ele nos relatou que tem muita gente chegando lá no negócio, muitos brasileiros, que não era comum. E foi justamente depois do nosso vídeo. Se por conta do nosso material vocês visitarem algum desses locais que nós mencionamos no vídeo, falem para os comerciantes. Nesse caso, mostra a ele uma imagem do vídeo em que eu apareço, porque ele já vai reconhecer. Isso vai ser muito importante aí pro canal, mas assim, para nossa amizade também com ele. Ele ficou bastante contente com a repercussão do vídeo. Provavelmente muita gente pingou lá no negócio também por conta do vídeo. E ele merece. E lógico que nós repetimos uma vez não, 2 vezes. Um dos clássicos do nosso canal, né, esse trecho do vídeo, quando eu estive aqui pela primeira vez em Bari, vocês gostaram bastante, conversa com o Sr. Franco, ele tá aí, vocês viram? Era perfeito, né? Dove l'hanno mangiato, ma lo trovo incomodo. Lo pago di più, però lo prendo e lo vendo di meno di più. Gli altri questo panino qua lo vendono 10 euro. Sì. Io lo vendo 7 euro. Fatto il pane facciamo che è un poco buono, vedete una volta, lo trovo buono, non ci arrivato. Pessoal, isso aqui é a perfeição, sempre maravilhoso, clássico. Eles servem também com a burrata, né? Um pouco com a burrata, mas aqui pedindo assim, ele só com uma pimentinha, uma saladinha, você come, você sente melhor o polvo. Eu já trouxe a minha mãe aqui, falta a Elisa, que com certeza também vai se maravilhar com tudo isso. Então, com certeza, em breve irei voltar. As 2 vezes que eu visitei a cidade foi um período de baixa temporada, mas, como vocês estão vendo, o movimento acontece aqui.
não apenas de turistas internacionais, mas também dos próprios pugliesi ou os italianos que vêm aqui visitar a região da Puglia em qualquer época do ano. É uma região muito acolhedora. Mais uma vez, né, a gente sente um clima muito interessante, uma qualidade de ar muito grande, comida de grande qualidade. Eu frequentei mais restaurantes aqui, nós fomos em outros locais fora aqui dessa área também, e também aqui no Borgo Antigo. Tudo muito bom, não tem nada que destoe, então é difícil você errar a mão aqui. Assim, a qualidade é muito alta e isso é um fator preponderante aqui na região da Puglia. Os jovens estão na rua, estão tranquilos, estão num ambiente lindo. Eles olham para um lado é coisa antiga, para o outro lado é coisa nova, mas tudo assim, convivendo com a cidade para valer e em segurança. É muito bonito de ver. Realmente um diferencial para os jovens viverem aqui. E para os mais velhos como a gente, como que é? E é legal demais também, comida boa, quilômetros e quilômetros de bom calçamento para andar. Coisas lindas para se ver para todo lado. Acho que é bom para todo mundo. Jovem, criança, adulto, qualquer um. A cidade toda é plana, então muito fácil caminhar. Acho que é um diferencial também. Dessa vez nós viemos de avião, né? Viemos lá do aeroporto de Pisa até aqui. E a minha conclusão é que viajar de trem sempre é muito melhor, claro. Mas ali onde nós estávamos naquela posição, era muito mais cômodo nós pegarmos o avião. O aeroporto aqui de Bari, muito bem conectado com o centro, então você chega no aeroporto, tem uma ferrovia que passa ali, você não vai andar nada, já cai ali na ferrovia. A cada meia hora, 20 minutos ou 30 minutos, passa um trem aqui para o centro da cidade, tranquilo. Então muita coisa que eu vi na primeira vez com aquele impacto, né, aquele primeiro olhar, vi novamente tudo isso acontecer. A parte nova da cidade sempre muito movimentada, muito viva, a importância do comércio de rua de qualidade, como também tem os seus detalhes, como acontece em muitas partes aqui do sul da Itália. Tem muitos carros que param ali em cima da faixa de pedestres, eu me irrito um pouco com isso, como já disse em outros vídeos. São coisinhas ali, coisinhas aqui, que na verdade nem precisariam acontecer. Sabe por quê? Porque a cidade foi muito bem urbanizada já lá atrás, né? Eu contei isso para vocês. Então, a junta napoleônica que passou aqui na cidade, ela expandiu a cidade, foi feita ali perfeitamente, né? Então tem 2 centros históricos aqui. A cidade, ela tem um potencial para ser um dos principais destinos aqui na Itália, principalmente se tratando de capoluogo regionale, né? De capital, seria de estado. O Lungomare talvez tenha sido o que me marcou mais, porque andamos em dias belíssimos, com uma conjunção de azuis assim que realmente deixa a gente muito bem. Agora a comida, vou te falar, é algo que marca demais também. Estar aqui com o Felipe, imagine, foi bom demais, bom, bom, bom mesmo, adorei. Whenever you need me, just call if you want to. Cause hey, that's what friends supposed to say. Minute after minute we play, and I don't even know I stay. A cidade tem uma estrutura legal, tem um jeito legal. Enfim, valeu muito a pena vir até aqui. Queria agradecer a todos que apoiam o canal, principalmente os membros que estão sempre aí conosco, o pessoal que já acompanhou a segunda live aqui em Bari também. Vocês viram aqui a nossa caminhada, dessa vez no sentido inverso que eu fiz a primeira vez. Foi muito legal poder compartilhar tudo com vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, compartilhem, curtam o vídeo e esperem os próximos materiais. A próxima vez a Elisa vai estar aí com a gente também. Minha mãe vai passar a dica para ela, com certeza ela também gostou. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos e grazie mille!